Deus é bom demais, né? Mais uma vez eu cumprimento os amados com o Senhor Jesus. Amém. É engraçado que eu estava meditando no livro de Neemias, e aí os irmãos já de pé, né? Por referência à palavra, e eu meditando aqui no livro de Neemias essa semana. E aí o autor, o próprio Neemias, o livro de Neemias ele fala em primeira pessoa, né? Os irmãos sei lá que ele está sempre falando eu, em primeira pessoa. E ele fala que toda vez que ele lia o livro da lei, quando foi encontrado o livro da lei de Moisés, o povo ficava de pé. E todo aquele que podia entender, mas Mateus já não vai conseguir, né? Já está desanimado. Mas é maravilhoso. Aí eu sempre pensando, por que os irmãos colocavam de pé e reverência essa palavra? Aí eu fui ver que está um ensinamento no livro de Neemias, né? Que é por conta disso. Que nem a minha esposa falou, para uma questão de reverência também, né? Também eu fiz uma colinha aqui. Não dá para subir no púlpito da Iva sem colinha não, viu, pastor Cris? Não dá para subir nesse púlpito mais sem colinha não, viu, irmãos? Está estreito aqui. Atos capítulo 12, verso 5. Estando Pedro guardado no cárcere, ainda guardado no cárcere, havia oração incessante a Deus por parte da igreja. A palavra do Senhor ela é maravilhosa e cheia de toda autoridade. E as irmãos podem Obrigada. Eu não ia deixar os irmãos em pé até que eu lesse, né? Até que eu lesse pelo menos até Deuteronômio. Eu não ia fazer isso não. A palavra do Senhor ela se explica. É quase que você subir num altar e você falar da palavra de Deus é meio monótono, porque você está falando uma coisa que ela se explica, não precisa de explicação. E ainda mais com as versões atualizadas da Bíblia, né? Fica muito bem mais fácil. Uma coisa que está bem clara no texto que a gente leu é o poder da oração. É isso que eu quero enfatizar nessa noite na minha mensagem. O poder da oração. Seja qual for a oração. Pedro, assim como Tiago, estava condenado à morte. Tiago já havia morrido. E Pedro era o próximo. E Pedro esperando pela sua hora, né? Eu escrevi no meu esboço aqui que qualquer um, acredito, de nós estaria desesperado, irmãos. Eu acho que eu não teria, eu vou me colocar nessa posição, eu não teria, acho que, estrutura para saber que eu vou morrer daqui a 2 dias e já estou ali engaulado, preso, com um soldado me segurando ali, amarrado em mim, porque não era só Pedro que estava preso, Pedro estava preso e o soldado estava preso, porque o soldado também estava amarrado em Pedro, né? A Bíblia diz. E eu não acho que eu não teria estrutura para saber disso. Acho que eu entraria em colapso na minha mente no mundo de hoje. Eu ia ficar meio que em choque, em pânico e não sei. Eu acredito que eu ia negar minha fé, não ia. Isso eu não ia fazer de jeito nenhum. Apostatar da minha fé, negar minha apostatar, nosso próximo filho, hein? Eu não ia apostatar da minha fé, negar a minha fé, mas nunca. Mas eu acredito que eu ia ter um sofrimento muito grande, eu ia contar muito com as orações dos irmãos, né? Porque a oração do justo, já a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 5, diz que a oração do justo ela pode muito seus efeitos. Por isso nós contamos sempre com as orações dos justos. A palavra do Senhor ela nos diz, isso que eu acabei de falar, que a oração do justo ela pode muito seus efeitos. A oração de muitos justificados. Aleluia, Deus. Porque tem muita gente que bate no peito e fala que é justo, mas na hora de passar pela prova de fogo, que nem o pastor Francisco falou, só Deus para ter misericórdia. A oração dos que foram justificados pelo sangue, essa pode muito seus efeitos, né? É a palavra que nós temos e que nós nos apoiamos. E eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia também no livro de Esther, capítulo 4, que a gente falando de oração, de intercessão. Pastor Raquel, eu peguei essa mensagem, né? Livro de Esther, capítulo 4.
ela convoca ali um povo para um jejum. Quando Amã, ele começa a seduzir o rei Assuero, porque ele estava subindo, Amã estava em ascensão, e aí ele começa então a observar que Mordecai não se postava diante dele, aí então ele começa a ficar furioso por causa disso, aí ele vai lá e adoça o rei, ele fala para o rei assim, rei, tem um tal do povo judeu aí que eles são diferentes, é como alguém chegar e falar para o nosso presidente, fala, ó, tem um tal dos crentes aí que eles não se dobram não, cara. Eles não cedem, tem aí a padroeira, que é a padroeira do Brasil, mas os crentes ignoram ela. Quando os crentes vêm passar lá na televisão, muda de canal, quando vem alguém entregar um panfletinho com uma bonequinha lá, os crentes jogam fora. Então, vamos dar um jeito de calar a boca dos crentes. E é o que Amã faz. Se levanta contra o povo judeu e vai influenciar o rei Assuero. Só que ele é astuto. Aí ele pega e faz, ele já chama ele e fala assim, você faz um decreto, ó rei Assuero, irrevogável. Você sela com o seu anel. Porque uma vez selado, se o rei tivesse apenas decretado e mandado levar, poderia ser revogado. Aí, mas Amã já foi astuta, ele falou, você sela com o seu anel, que não vai poder mais ser revogado a extinção desse povo judeu. E aí o rei, todo iludido, porque Amã era uma pessoa bem influente, foi e cedeu. E começou então a perseguição do povo judeu. E aí o tio de Esther, esse tal de Mordecai, eu sempre quero falar Mardoqueu. Esse tal de Mordecai. Algumas traduções é Mardoqueu mesmo. Esse aí também, Mardoqueu, Mordecai, ele não se prostra. E então Amã consegue fazer o rei perseguir o povo. E aí Mardoqueu ele vai e se veste de saco e começa e ele vai lá para frente do castelo, onde ficam as mulheres. E aí Esther vai o sofrimento dele e procura saber o que está acontecendo. Aí ele fala, ó, é porque estão perseguindo nosso povo. Estão perseguindo o povo judeu. E não pensa você que você vai ficar aí, ó, suave, como é que fala? Tranquila e favorável, porque você não vai ficar, porque você também é judia. E a casa vai cair para você. E aí então a Esther chama o povo, chama ele e fala, ó, fala para todo mundo jejuar por mim durante 3 dias. Todo o povo, porque eu também vou jejuar. E ela tem aprendido que sempre quando você vai jejuar, você não simplesmente fala, hoje eu não vou jantar e amanhã eu só vou jantar, ou eu não vou tomar café e depois eu tomo café no outro dia. Sempre quando você vai jejuar, o jejum ele vem acompanhado de uma oração. E o jejum ele é movido por uma causa. Não simplesmente você falar, eu não vou comer e pronto. Não, o jejum ele é movido por uma causa. A oração vem junto com o jejum, quando você ora por uma causa. E 3 dias de jejum significa 3 dias de oração também. Ainda mais para o povo judeu, que era um povo que clamava mesmo a Deus. Se rasgava literalmente assim, as roupas, né? Era uma mania. Eu estava pensando que rasgar as vestes, quando Davi rasga as vestes, quando o rei Ezequias rasga as vestes, eu pensei que era uma forma de expressão, mas literalmente eles se rasgavam as roupas deles. E o povo tem essa mania, o povo judeu, né? Ele tinha essa mania. E entraram em oração. E ele fala, ó, jejua e ora. Ela não fala ora, mas ela fala jejua. Eu estou falando ora, porque o jejum vem com oração. Que eu vou entrar então diante do rei. Vou botar minha cabeça lá por vocês. E aí Deus então entra com providência. Deus toca no coração do rei e fala para ela, o que você quiser será feito. E os irmãos conhecem essa história, os irmãos sabem que Deus, ele muda o coração do rei. Só que não pode ser revogado uma vez que foi batido o anel. E então agora o rei dá autoridade para o povo se defender. Ele vai agora escrever uma nova carta e fala, vai lá, entrega para o povo e fala, porque agora eles podem se defender. Que é o que eu posso fazer por eles, é liberar eles para se defender. E o povo se defende, há uma grande mortandade naquele lugar. E Deus dá vitória. Vitória que vem através de uma oração. Se ela tivesse colocado para eles jejuar 7 dias, ia ser 7 dias. Se fosse 10 dias, ia ser 10 dias. Seja quanto fosse, eles iam estar orando. Porque a oração, quando você se doa, eu até escrevi nos meus bolsos, eu vou falar depois. Quando você realmente se doa na oração, você não precisa falar. Você não precisa ficar gritando, ficar esperneando.
A Bíblia fala no livro de Samuel sobre Ana. Eu não ia nem falar de Ana na minha mensagem, eu ia falar só apenas de Esté. Mas quando se fala de oração, e aquela oração que você precisa dela, a gente vai lembrar de Ana, de uma oração que você não tem mais o que falar. Pensa a igreja orando por Pedro incessantemente. Será que essa igreja tinha palavras para ficar ali orando? Essa igreja estava ali só batendo martelo, só pedindo: Deus liberta, Deus liberta, Deus liberta, Deus liberta, Deus liberta. Porque já o primeiro diálogo, aquela primeira formalidade da oração, a igreja fez no começo, nos primeiros dias. E ainda mais alguém dá a importância de Pedro. A minha esposa me ensinou a importância de Pedro. Ela falou assim: a igreja estava orando por Pedro porque Pedro era importante. Não que Tiago não fosse, mas Pedro era importante. Pedro era mais importante. Mais importante no sentido de quem ele era, da influência que Pedro tinha com o povo cristão. E por que deixaram Pedro para matar depois da Páscoa? Porque tinha todo um mistério, tinha todo um porquê. Porque sabia que ia agradar mais uns, menos aos outros. E a igreja teve que orar. E chegou uma hora que eu acredito que a oração da igreja ficou repetitiva. Ficou muito maçante. Que a oração da igreja ficou maçante, mas ficou intensa. E a igreja orando, batendo o joelho, orando e pedindo a Deus. E a gente sabe que a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor, ele simplesmente se materializou naquele lugar, bateu no ombro de Pedro e falou: vamos, Pedro. Acabou a folga, vamos para a obra. Pedro, acho que até ele olhou assim assustado, e ficou assim conformado, tipo, querendo saber o que estava acontecendo, e o anjo falando para ele. Se eu fosse o anjo, eu ia falar: acabou a folga, Pedrão. Vamos embora, porque, como você sabe, a seara é grande, poucos são ceifeiros, nessa hora ainda não. O juiz ainda não bateu o seu martelo. E aí Pedro sai e é liberto por aquele anjo, como a gente conhece a história. E Deus tem feito maravilhas através da vida de Pedro, que a gente conhece, e através da oração. Eu tenho muitos testemunhos, eu tenho um testemunho de oração que às vezes a gente, aquelas orações espontâneas, não é uma oração ensaiada, é uma oração espontânea, que você simplesmente chega e você fala: seja abençoado em nome de Jesus, a pessoa é abençoada, recebe a cura, em nome de Jesus a pessoa é curada ali instantaneamente. Ou aquela oração que você faz contínua, realmente, que você fica ali numa campanha, orando, e Deus vai e entra pela tua casa. Interceder por alguém é tomar o lugar de alguém. Os irmãos sabem, né, que quando você intercede por uma pessoa, você toma a frente daquela pessoa. Davi, quando ele foi ali no capítulo 17 do livro de Samuel, quando Davi foi levar os queijos ali para os irmãos, Davi não saiu com o coração dele pensando: eu vou lá agora, vai ter já um gigante lá, eu vou fazer, e vou acontecer, e vou ser rei daqui 40 anos. Não. Davi saiu para fazer uma coisa que o pai mandou. Quando ele chegou lá, ele viu uma situação. E aí ele se sentiu na autoridade de Deus para interceder pelo exército. Ele foi interceder pelo exército. Se fosse hoje, Davi era o Rambo, né? Que intercede por um exército inteiro. Essa foi descontraída, porque eu estou meio tenso. E Davi foi lá, né? E intercedeu, ele se tomou à frente, estava ali o gigante, já há vários dias, a Raquel está rindo. O gigante estava há vários dias, o pastor Márcio olhando para mim com uma cara tão séria assim, que eu estou preocupado. O gigante ali afrontando Israel há vários dias. E então Davi fala assim: peraí, agora eu vou tomar o partido, eu vou agora entrar pelo exército do meu Deus, eu vou interceder por eles. A gente, eu não tinha muito de chamar irmão grande para interceder as minhas brigas, porque eu e meu irmão somos pareia, né? Mesmo tamanho, mesma idade, mesmo peso. Mas é uma coisa assim, de filho, é uma coisa de irmão, é uma coisa do mais fraco, sempre procurar alguém para interceder por ele. O filho, ele vai procurar o pai. O Mateus me procura: minha mãe falou isso, ou o tio falou isso. Quando ele estiver na escola, ele vai ter um amigo que ele está estudando, ele vai ter um amigo que ele vai contar, porque esse amigo vai ser o braço direito dele, vai ser o Gisafá, vai ser o braço direito dele, vai ser alguém que ele pode contar. E o interessante de você interceder por alguém diante de Deus é que toda vez que você entra em oração por alguém, você está na presença de Deus. E você começando a apresentar a vida daquela pessoa, qualquer que seja a situação, em oração, a oração ela vai e a resposta vem.
Só que a resposta ela acaba vindo também de encontro com a sua necessidade. Porque você se colocou ali não pela sua necessidade, mas pela necessidade de uma segunda pessoa. E Deus, Ele vê as duas causas. Ele olha a causa que você está orando, e aí Ele olha também a sua causa. Quando você entra na presença de Deus, você já é abençoado. Porque a presença de Deus, ela traz bênção. A Bíblia, eu marquei o texto, deixei marcado no meu esboço, o texto de Obed-Edom, quando a Bíblia diz assim, que a arca ela foi levada para a casa de Obed-Edom e ficou 3 meses lá. E esses 3 meses, a Bíblia diz que ele prosperou em tudo. A Bíblia não diz que ele cultuava. A Bíblia diz que ele prosperou, porque a presença de Deus estava na casa dele. E ele prosperou. Então, quando você entra na presença de Deus, é automático, não tem como você não ser abençoado. Não tem como. É ardido o ministério de intercessão? É pesado? Eu não tenho. Já vi os irmãos intercessores dizer que é pesado. Eu já vi lá na Deus em Cristo, os irmãos entrar numa batalha tão forte assim para interceder por uma pessoa, que depois ele está sentindo as dores da pessoa. A pessoa está lá dando glória a Deus, feliz da vida porque foi curada, mas ele está sentindo as dores da pessoa, porque ele agora entrou de frente da enfermidade. Ele falou, não, você não vai mais pegar agora é comigo. Ele entrou debatendo com o espírito da enfermidade, agora é comigo. A pessoa está em paz, e agora ele está ali, ele foi afligido. E como ele é uma pessoa de oração, de intercessão, automaticamente Deus vai já derramar a misericórdia verdadeira. Não, agora é comigo, agora eu vou interceder pelo meu filho. Ele intercedeu pelo outro, e o outro foi abençoado, agora eu vou interceder pelo meu filho. E é daí que onde a gente acaba sendo abençoado também, quando você entra em oração, seja por qualquer causa, seja por qualquer pessoa, por qualquer situação. Se você orar pelo seu patrão, você é abençoado. Se você orar pelo seu irmão, você é abençoado. Porque a bênção do seu irmão, ela reflete, ela espia, você participa da bênção, não tem como você não ser abençoado quando você entra em intercessão. Amém? Aleluia. Estou certo até aqui? Jesus é bom demais, né? A igreja, ela orava por Pedro unânime, ou seja, como nós somos um corpo. Não tem como o braço tomar uma posição, orar por uma causa, e o olho orar por outra causa, e achar que a gente vai chegar a um consenso. Não dá. Se a gente chegar, vamos orar por um propósito do salão, que a igreja vai estar orando por um propósito de um outro aluguel. Não adianta eu, o pastor, orar pelo salão e eu estar orando pelo meu emprego. Não adianta o pastor estar orando pelo salão, eu orando pelo meu emprego, e o Euclides orando pelo chefe dele. Vai ter uma confusão. Deus vai abençoar cada um pela infinita misericórdia do Senhor, mas aí não está havendo o quê? Uma unanimidade na oração, não está havendo uma concordância. Não quer dizer que Deus não vai abençoar, mas a palavra do Senhor ela diz que um cordão de 3 dobras, ele não se quebra tão facilmente. Por isso que a igreja orava unânime, em peso, por Pedro, amém? Porque eles entendiam esse negócio de corpo, esse negócio de unidade. E é isso que muitas vezes, não na nossa igreja, graças a Deus, mas muitas vezes a gente tem visto na igreja, cada um orando por um lado, uns oram por prosperidade, o outro ora pelo... tem igreja que o grupo de louvor da igreja é o alvo. É aquela banda espetaculosa que todo mundo vai lá para ver o louvor. Tem igreja que a gente vai lá para ouvir a palavra, que sabe que tem uma palavra boa. Tem igreja que os irmãos vão lá para ser abençoados financeiramente. Tem igreja que o outro vai ser abençoado porque lá o mistério é da cura. Então, o corpo de Cristo fica assim. Eu entendo que se a igreja de Cristo na terra orasse unânime, nós teríamos uma situação de vida melhor. Nós teríamos uma condição nacional melhor. E como nós estamos falando da igreja na terra, nós teríamos uma condição mundial de vida melhor para o povo de Deus. Porque a Bíblia diz que toda vez que Israel se punha em humilhação e oração diante de Deus, Deus abolia uma nação na frente de Israel, ou para Israel passar, ou simplesmente para Israel se apossar, de seja qual fosse a necessidade de Israel. Deus tirava uma nação, Deus não tirava 2, 3 da frente, Deus tirava uma nação inteira, um povo inteiro. A Bíblia fala de povos que foram extintos para poder Israel crescer, para poder Israel passar. E povo que desde lá do Êxodo, quando o povo de Israel estava andando
não quis abrir passagem. Aqui no livro de Neemias, onde eu estava lendo, no livro de Neemias, ainda tem gente pagando preço pelo povo que não deixou Israel passar lá atrás. Porque o mistério de Deus vai além do que nós podemos pensar. Amém? Amém. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Né? A oração de intercessão, ela é tão poderosa, e recompensante, que quando você entra em oração, você é abençoado. Eu acabei falando isso aqui. Né? Porque Jesus é maravilhoso. O esboço, nem sempre a gente segue o esboço do jeito que você escreve. Né? Você vai lendo e você vai falando e Deus vai fazendo a obra. Né? Amém. Porque Ele é maravilhoso. Jesus é bom demais. A Bíblia diz assim, no verso 6, lá na frente, depois do capítulo 5, que a Bíblia fala que Pedro estava preso. A Bíblia diz que Pedro dormia. Pedro dormia. No verso 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes submetia ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, com 2 algemas e sentinelas montadas à entrada do cárcere. Irmão, quem é capaz de dormir num lugar desse? Quem é capaz de dormir na prova? Eu não vou nem colocar no lugar desse onde Pedro está, mas eu vou colocar na prova. Às vezes, se tem uma conta atrasada na nossa casa, a gente já não consegue pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Isso de uma conta. O Pedro estava condenado à morte. Quem disse que esse cara não tinha paz? Quem de nós conseguiria? Quem de nós hoje, na terra, conseguiria dormir numa situação dessa? Dormir, você está dormindo, tem 2 guardas aqui, 2 soldados aqui amados em você tirar um cochilo. Porque se o anjo acordou Pedro, é porque Pedro estava dormindo. Né? E ele estava dormindo o sono do justo. Eu acredito que ele não estava dormindo o sono tribulado, não. Que é aquele sonho preocupado e se chutando, porque ele não podia ficar se chutando e se mexendo e sonhando com o que havia de vir. Pedro estava muito em paz. Eu acredito que Pedro sabia que a igreja estava orando por ele. Ele sabia. E ele tinha essa tranquilidade de saber que quando a igreja está orando, não é brinquedo, não. Quando a igreja ela se põe para orar, eu ouvi um ex-pastor meu dizer o seguinte, referente à rainha da Inglaterra. Ela disse que poderia se levantar o maior exército da terra contra a Inglaterra, que ela não temeria o quanto se a igreja se dobrasse o joelho para orar. Ela falou que ela não temia um exército, mas ela temia uma igreja de joelhos dobrados. Entendeu? A importância da oração, o poder que tem a oração, a ponto de uma pessoa não temer o exército, mas temer, vamos colocar um pequeno grupo de 15 a 20 pessoas ali de joelho dobrado, que a gente sabe que faz diferença. Amém? Amém. Quando a igreja unânime ora, o anjo entra na cadeia. Aleluia. E ele leva quem ele quer levar. Aleluia. E não é de fuga. Porque quem sai de fuga, sai correndo desesperado. A Bíblia diz que Pedro acompanhou o anjo pela rua e depois o anjo deu um perdido em Pedro, sumiu e Pedro foi para casa. Ninguém sai de fuga e vai para casa. Pedro foi para casa, ele sabia onde estava a igreja, ele foi para casa. Quando a igreja unânime ora, o anjo entra na cadeia. Quando a igreja ora unânime, quem foi que contou o testemunho aqui da criança dos dedinhos, a palavra? Quando a igreja unânime ora, o anjo entra no hospital. O anjo entra lá na cirurgia cardíaca, na UTI. A minha sobrinha, ela ficou 90 dias internada, entubada, porque ela não podia se mexer. E a igreja orando, a igreja da minha sogra orando, a gente orando, pedindo a Deus para ter misericórdia, para ter misericórdia. A minha sobrinha tem 3 anos, com 3 anos, Agatha também. 4 anos, tá na nossa língua. Porque a gente orou. E o anjo foi lá. E acredito que hoje, nós estamos aqui e tem muitas pessoas orando e tem anjo de Deus visitando, da parte de Deus, visitando todos os lugares que a gente imagina. Lá na minha rua mesmo tem uma família que está enlutada, os 2 irmãos se pegaram lá e um acabou matando o outro. Meu Deus. A gente está orando
E com certeza o Espírito de Deus está confortando a família, porque pelo falecido não há mais o que se fazer. A Bíblia diz que na sepultura não há obras, não há o que a gente possa fazer por ele. Quando a igreja ela ora unânime, o anjo ele entra nos casamentos, porque a gente tem visto, ouvido, né, muitos casamentos que têm gastado, têm terminado até casamentos de homens e mulheres de Deus, que você olha e você fala, a pessoa tem uma estrutura, tem uma solidez, e aí daqui a pouco você sabe da notícia. Fulano separou, fulano caiu do adultério, fulano caiu do adultério. Quando a igreja de Deus, ela ora, o anjo entra no casamento. E aí ele chega a esse ponto. E traz transformação. E traz bênção. Né? Dá vitória. Traz filhinhos, né? Para aqueles que querem ter filhinhos. Jesus é bom, gente. Maravilhoso. E quando o anjo da igreja, quando a igreja unânime ora, o anjo, ele abre portas aonde não tem portas. Glória a Deus. Não adianta a pessoa ficar batendo, correndo, querendo fazer com as próprias forças, com os próprios punhos. É quando a igreja ora. Quando a igreja ora, o anjo abre porta onde não tem porta. Visita hospital, visita cadeia, visita casamento, visita a escola, visita a faculdade, visita tudo. Porque a igreja ora unânime, no mesmo pensamento, no mesmo sentido. Essa é a força da igreja. A força da igreja é estar em oração. Aleluia. Por que a gente vê falar dos grupos, dos círculos de oração das igrejas? Geralmente são formados de senhoras, né? São mulheres bem velhinhas, senhorinhas, que estão lá de joelho e que mantêm a igreja de pé. Enquanto as irmãs estão 3 horas da tarde lá de joelho, 4, 5 irmãs, 10 irmãs, conforme for, chega no sábado, dia 2, está o grupo de jovens pulando e dançando. Aleluia. Enquanto as irmãs estão de pé. O grupo de jovem pula, dança, canta, dá glória a Deus. O grupo de intercessão vai visitar. Porque a oração, ela é a estrutura, a base de tudo. O começo. Tudo que a gente vai fazer diante de Deus, a gente tem que apresentar a Deus em oração. Porque se não for assim, não vai. Se não for assim, não tem cimento na massa. Né, pastor? Não tem cimento, não tem estrutura, não tem substância. Quando a igreja de Deus ora, a igreja de Deus se torna um. E um fala melhor com o Pai do que um monte. Se a Lília, o Gabriel, a Isabela, a Lívia, a Júlia, eu, Paloma, começar a falar com o pastor Marcos, com o pastor Euclides, todo mundo de uma vez, trazendo para eles as nossas necessidades, as necessidades da igreja, eles não vão ouvir, eles vão ficar assim, olhando para lá e para cá. Não que o nosso Deus vai ficar assim, olhando para lá e para cá. Nosso Deus, ele é onisciente, sabedor de todas as coisas. Mas se a gente chegar num consenso, falar, vamos falar isso para o Marcos, para o Euclides, todo mundo, e a gente vai eleger vamos eleger um para falar por nós, então aquela pessoa vai chegar e vai falar, e vai ser mais atendido a nossa petição. Então quando a gente ora unânime, a gente se torna um. E se tornando um, não vai ser mais fácil para Deus, porque para Deus não existe fácil ou difícil. Mas é mais fácil até para nós mesmos nos comunicar com Deus, quando estamos em unidade. Amém? Amém. Quando a igreja ora, a terra treme, porque Deus ouve e entra na nossa briga. Aleluia. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para deixar para os irmãos nessa noite. Amém.